Olá pessoal, aqui quem fala é o Euclides Vasconcelos, mais uma vez aqui no canal do meu amigo Jones Manuel com o quadro Guerra e Política, quadro sobre geopolítica e assuntos militares de uma perspectiva marxista. Antes de começar o vídeo dessa semana, quero dizer para vocês que quem ainda não assistiu o último vídeo da segunda-feira passada sobre a Síria pós-Assad, corre lá depois que acabar esse vídeo e assiste também. E aí eu queria fazer um pequeno adendo. O vídeo sobre a Síria já saiu em alguns aspectos desatualizado. Acontece bastante quando a gente está falando de geopolítica e acontecimentos do cenário internacional. No dia seguinte à gravação do vídeo, os curdos sírios anunciaram um acordo junto ao Estado sírio, ao governo do HTS, que derrubou Bashar al-Assad, para se integrar ao Estado sírio e para se integrar às instituições estatais sírias, o que inclui também o Exército Sírio. Um dos cofundadores do principal partido curdo na Síria e porta-voz de assuntos internacionais do partido deu uma declaração, inclusive, dizendo que esse acordo sinalizava que a Revolução de Rojava tinha sido consolidada. Essa entrevista vai aparecer aí para vocês na tela do vídeo. Sugiro que depois deem uma olhada, deem uma lida lá. Isso mexe em muito com o tabuleiro sírio pós-Assad e mexe também com o cenário que a gente vinha projetando até aqui. Em algum momento do futuro a gente vai aprofundar nesse tema, vai aprofundar no tema dos curdos sírios e das possíveis consequências desse acordo. Primeiro a gente precisa observar a aplicação do acordo, que foi apenas anunciado e ainda não está em prática, e as consequências imediatas para tentar pensar nas consequências a longo prazo. E dessa vez falaremos sobre a Europa pós-guerra na Ucrânia. A guerra ainda não acabou, as negociações e tratativas entre Rússia e Estados Unidos pelo fim da guerra ainda continuam, mas a gente já viu que desde o início das negociações, desde as primeiras declarações dos Estados Unidos, a Europa vem se movimentando, embora na maior parte das vezes apenas em discurso, para tentar se colocar como uma alternativa aos Estados Unidos, tanto no apoio à Ucrânia, quanto a isso que eles chamam de liderança do mundo livre. Então, falaremos um pouco hoje sobre quais são as perspectivas para o continente europeu e perspectivas do continente europeu para o pós-guerra na Ucrânia, que, salientamos, ainda não acabou. E, como último aviso, eu reforço para vocês um pedido que eu já fiz lá no último vídeo. Em breve está saindo o primeiro vídeo do meu canal pessoal, o canal Euclides Vasconcelos, que está aparecendo aí na tela para vocês. A gente já bateu os primeiros 1000 inscritos, que era a minha meta para o lançamento do primeiro vídeo. Já estamos com a identidade visual pronta e eu recebi há poucos dias a vinheta dos vídeos. Então, tá tudo pronto, se tudo der certo, sai ainda essa semana o primeiro vídeo lá no meu canal. Então, quem não se inscreveu, dá uma pausa, se inscreve lá e volta para terminar de assistir esse vídeo aqui. Desde o primeiro vídeo do canal que a gente tratou do tema da guerra na Ucrânia, o título do vídeo é "A Ucrânia foi traída?", muita coisa aconteceu e tivemos bastante atualizações ou novos fatos. A famosa conversa entre Zelensky, Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, no Salão Oval da Casa Branca, que deu o que falar, que esteve em todos os noticiários e análises por semanas. As declarações dos líderes europeus pós-entrevista ou pós-conversa, melhor falando, vários novos acontecimentos vieram a se somar a essa mesa de negociação, embora no seu cerne as coisas continuem como estavam. As tratativas seguem acontecendo principalmente entre Estados Unidos e Rússia, inclusive com algum nível de parceria para dobrar a Ucrânia no campo de batalha. É assim que eu avalio, por exemplo, o apagão de inteligência que os Estados Unidos jogaram à Ucrânia. A Ucrânia, desde o início da guerra, recebe uma série de informações de inteligência, especialmente informações vindas a partir das tecnologias por satélite dos Estados Unidos, recebiam essas informações sobre o campo de batalha e assim conseguiam se organizar em seus contra-ataques, em suas contraofensivas, em suas ações defensivas, em suas ações no terreno. Pós conversa no Salão Oval e pós intransigência de Zelensky, por assim dizer, os Estados Unidos anunciaram que iriam interromper todas as informações de inteligência que eram cedidas à Ucrânia, e assim o fizeram. E por coincidência ou não, logo depois a Rússia lançou um grande ataque
as forças ucranianas no terreno. Então, o próprio cenário no campo de batalha também está servindo para reforçar posições ou conseguir dobrar a Ucrânia e Zelensky nas mesas de negociação. Quem assistiu o primeiro vídeo sobre a Ucrânia, lembra que eu falei que, dada a resistência diplomática ucraniana em aceitar os termos negociados entre Rússia e Estados Unidos, era provável que a Rússia tomasse alguma ação mais incisiva no terreno. Tem que sempre lembrar que na mesa de negociação se discute de acordo com a realidade no próprio terreno. Depois do ataque russo e depois, principalmente, de sinalizações por parte da Ucrânia, que aceitariam não só um acordo de cessar-fogo, como a assinatura de um acordo com os Estados Unidos para ceder minerais e terras raras, as informações de inteligência cedidas pelos Estados Unidos para a Ucrânia voltaram. Mas onde é que entra a Europa nisso tudo? A Europa que tem tentado se aproveitar da situação para se colocar como uma alternativa para oferecer o apoio à Ucrânia, o apoio que os Estados Unidos já indicam que não estão mais dispostos a dar. Para falar sobre isso, eu vou dialogar bastante com um texto, que na verdade foi um discurso, que está aparecendo agora aí na tela para vocês. Sugiro que leiam, está em inglês, mas o tradutor do Google consegue traduzir com tranquilidade. Um discurso dado por um economista estadunidense no Parlamento Europeu. O discurso recebeu o título de A Geopolítica da Paz. Esse economista, cujo nome é Jeffrey Sachs, está aparecendo agora aí na tela para vocês. É um economista liberal, um professor universitário estadunidense. É um cara que, se você for conferir o texto, vai ver que a introdução, ele basicamente se apresenta na introdução, se legitima como interlocutor ao dizer que ele é um economista liberal, um economista profundamente envolvido na, entre aspas, reconstrução dos países do leste europeu pós-queda da União Soviética. Então, uma figura que teve um círculo muito bom entre as classes dominantes e a burocracia dos países da antiga União Soviética, que agora eram repúblicas independentes e que passavam por uma reconfiguração de sua economia para se integrar ao modelo do capitalismo, para se integrar ao modelo de economia de mercado. Ele, inclusive, na introdução, descreve Gorbachev, o líder soviético, aquele abençoado, para não usar outro termo, como o maior estadista que ele já conheceu. Então, já na introdução, a gente percebe de quem se trata e é por isso que esse discurso se torna ainda mais significativo. No discurso dado ao Parlamento Europeu, ele se preocupa em apontar para a Europa as consequências do alinhamento irrestrito que tiveram com os Estados Unidos do fim da Guerra Fria, ou melhor dizendo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas especificamente desde o fim da Guerra Fria até hoje. Ele observa esse momento como um momento para que haja uma espécie de separação e uma política mais independente por parte do continente europeu. Eu, particularmente, não acho que isso vá acontecer ou que isso seja possível em absoluto, mas várias das recomendações que ele dá no texto nos servem para discutir o tema aqui. Desde a queda da União Soviética e o fim daquela era que ficou conhecida como era bipolar, iniciou-se o que hoje a gente chama de era da unipolaridade. Dentre as potências do mundo, uma única conseguiu, pela primeira vez na história, atingir o status de única potência global. Todos os outros países que poderiam ser considerados potências o eram a nível regional e de maneira até um pouco questionável naquele cenário do imediato pós fim da Guerra Fria e o imediato pós queda da União Soviética. De lá até cá, nesses pouco mais de 30 anos de unipolaridade, 30 anos de Estados Unidos como única potência do mundo, o que guiou a ação dessa única potência imperialista foi a noção de que agora eles, os Estados Unidos, comandavam o espetáculo. Isso aqui a gente coloca entre aspas, porque é o termo que o economista usa no seu discurso. Ele vai falar que nesses 30 anos, o que regeu essa orquestra do imperialismo mundial foi a noção de que os Estados Unidos agora comandavam esse espetáculo sozinhos, porque nenhum outro país tinha condições de fazer frente nem no âmbito diplomático, nem no âmbito econômico e muito menos no âmbito militar, embora todas essas três coisas estejam profundamente interligadas. E durante esse tempo, a Europa, que até pouco tempo atrás era o centro econômico do mundo e se considerava também o centro político, não que eles tenham deixado de se considerar, mas hoje eles precisam lidar com o fato de que a potência a quem eles respondem é os Estados Unidos. Durante esse período houveram discordâncias importantes entre a diplomacia europeia e estadunidense. A principal, e aqui ele também menciona no seu discurso,
é a guerra do Iraque, em que países europeus, especialmente a França e a Alemanha, não apoiaram os esforços de guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio, embora não tenham feito nada também para impedi-lo. Mas essa, pessoal, a gente pode considerar que foi a última vez em que alguma discordância frontal entre algum país do continente europeu e os Estados Unidos foi digna de nota. Desde então, o que restou foi apenas submissão aos interesses e à política externa estadunidense. Eu já dei uma palhinha sobre isso no primeiro vídeo. A gente não pode nunca esquecer que a Europa é um continente militarmente ocupado pelos Estados Unidos. E sua soberania é uma soberania relativa, uma soberania tutelada. Não que as classes dominantes e a burocracia europeia estejam muito incomodadas com esse cenário. Ou melhor, agora, depois do que a gente está vendo na Ucrânia, há algum ensaio de incômodo e algumas tentativas de se propor como alternativa. A gente precisa ver ainda se esses ensaios de maior soberania frente aos Estados Unidos serão abraçados ou não pelas classes dominantes europeias, pela burguesia europeia. Um outro segundo ponto importante do discurso do economista no Parlamento Europeu é o tema da expansão da OTAN para o leste. Vamos lembrar o que a gente abordou no primeiro vídeo aqui do quadro. Desde o fim da União Soviética, a OTAN tem se expandido para o leste em direção à Rússia de maneira bem incisiva e estava nos planos dos Estados Unidos estender essa expansão até o limite, considerando, segundo o economista, que a Rússia nada poderia fazer diante dessa expansão. E de fato, por muito tempo, a Rússia, destruída após a queda da União Soviética, lançada à pobreza e uma nova economia de mercado, que veio acompanhada por um processo de destruição de toda a antiga economia estatal e privatização dos principais serviços, por muito tempo não foi o que a galera das RI adoram falar, um player, um elemento considerável no cenário internacional. Então, até aqui, a expansão da OTAN para o leste, de fato, não foi questionada. Se a gente fosse procurar um marco temporal para a mudança de postura da Rússia, quando o tema é a expansão da OTAN para as suas fronteiras, a gente pode indicar como esse marco um discurso que Putin faz na Conferência de Segurança de Munique de 2007. Vamos colocar para vocês aí na tela para quem quiser ler esse discurso. Ele basicamente fala: parem, já chega. Esse é um discurso, inclusive, que muitas vezes é referido como uma premonição, um adiantamento da crise e da própria guerra na Ucrânia. Pessoal, não houve nenhuma premonição nesse caso. O que houve era a ciência de que a incorporação da Ucrânia à OTAN, a expansão da OTAN para o leste, já era um plano dos Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria. E nos planos de cercar a Rússia e de manter a Rússia sob um novo cordão sanitário, a Ucrânia era a peça-chave. Então, novamente, sempre que alguém falar sobre como a guerra na Ucrânia começou por uma traição de Putin, ou pelo fato de que é impossível confiar na Rússia, etc., desconfiem, porque essa crise já era, entre aspas, prevista desde o início dos anos 2000. E aqui tem um ponto interessante de se observar e uma daquelas informações de bastidores que é um tempero na análise. O professor universitário, o economista Jeff Sachs, que dá o discurso no Parlamento Europeu, a certa altura menciona que em 2021, e aí são palavras dele, Putin tenta um último esforço de negociação com os Estados Unidos e com a Europa sobre o tema da Ucrânia. E aí ele menciona que a Rússia propõe 2 acordos, um para com a Europa, um para com os Estados Unidos. Pessoal, isso quem está dizendo não sou eu, é o professor no seu discurso, um liberal, um pró-democracia liberal, multilateralismo e por aí vai. Acho que é que ele diz. Ele fala que em 2021, depois que os Estados Unidos não aceita a tentativa de um novo modus operandi por parte da Rússia, ele liga para o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Daí a gente já vê quem é a pessoa, os contatos que ela tem, os números que ela tem para conseguir acessar as pessoas. Mas ele faz uma ligação para o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Nessa ligação, segundo o professor, ele pede que os Estados Unidos evitem a guerra e que os Estados Unidos poderiam evitá-la apenas dizendo que a OTAN não se expandiria para a Ucrânia. Segundo o professor, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, na gestão democrata, no governo Biden, responde dizendo: não se preocupe, a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia. E o professor responde: então fale isso publicamente. E isso vai
garantir que a guerra não aconteça. A resposta teria sido que os Estados Unidos não poderiam falar isso abertamente. E quando questionado se os Estados Unidos começariam uma guerra por uma coisa que sequer aconteceria, a expansão da OTAN para a Ucrânia, o secretário de Segurança Nacional responde: não se preocupe, não haverá guerra. Aqui tem um parêntese importante e assumindo que o telefonema relatado pelo professor é real. Eu tenho as minhas dúvidas se de fato a administração democrata e se o governo Biden acreditava que não haveria guerra e que esperavam que a Rússia mais uma vez não fosse fazer nada em relação à expansão da OTAN e foram pegos de surpresa pela resposta russa. Tenho minhas dúvidas. Me parece possível, acho que é uma opção para a gente pelo menos considerar, que o professor tenha sido enganado, que os Estados Unidos de fato tenham agido para iniciar uma guerra na Ucrânia e que o secretário de Segurança Nacional tenha só mentido para o nosso professor aqui que a gente está comentando no discurso. Essa é uma opção. Então, são dois cenários. O primeiro cenário é que os Estados Unidos imaginavam que a Rússia não faria nada em relação a essa sinalização de expansão da OTAN, e a Rússia fez. E o segundo cenário é que os Estados Unidos esperavam que a Rússia agiria em direção a isso, que a Rússia invadiria a Ucrânia, como de fato fez, e imaginavam que isso seria dar com os pés pelas mãos. Essa segunda opção me parece a mais crível. O professor ainda discorre bastante sobre o que ele considera que eram os objetivos russos na Ucrânia. Segundo ele, o objetivo era garantir a neutralidade ucraniana diante da OTAN, garantir que a Ucrânia seria um país que declarasse neutralidade, que não aceitaria a expansão da OTAN para o seu território e funcionasse ali como um estado tampão entre o território russo e o território europeu ocupado pela OTAN. A gente não vai se aprofundar nisso agora. Já discutimos bastante lá no primeiro vídeo. É importante que vocês estejam cientes disso. Leiam, inclusive, o discurso do professor. Observem como um economista liberal profundamente envolvido com as reformas de mercado pós-queda da União Soviética, com amplo círculo entre as classes dominantes e a burocracia estatal ucraniana e até mesmo russa, fala explicitamente sobre como a questão da expansão da OTAN para o leste é a grande questão desse conflito. A grande questão do ponto de vista diplomático, do ponto de vista militar e do ponto de vista geopolítico. Há também várias outras questões relacionadas ao reerguimento da Rússia como potência regional, como potência geopolítica e como potência militar. Esse próprio conflito, pessoal, também diz respeito a uma reorganização do sistema imperialista mundial, onde a Rússia, voltando a assumir um papel de potência regional, também tem seus interesses, além de geopolíticos relacionados à própria defesa do território, mas também interesses econômicos relacionados à expansão do seu capital. Não por isso, muita gente fala no conflito como um conflito interimperialista, embora eu não tenha dúvidas, particularmente, que dentro desse conflito, que eu considero um conflito, sim, interimperialista, a Rússia assume uma postura defensiva diante da expansão da OTAN, o que não significa dizer que a Rússia está se defendendo da Ucrânia. A expansão da OTAN e a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia no território ucraniano. Inclusive, vou colocar aí na tela para vocês também a declaração de ninguém menos que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, dando uma entrevista ao vivo em que ele fala que a guerra na Ucrânia é uma guerra por procuração, uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia por procuração. O que significa por procuração? Que a Ucrânia está lutando contra a Rússia por causa dos Estados Unidos e que no momento os Estados Unidos não consideram mais essa guerra possível de vencer e consideram essa uma guerra custosa. E por isso que eu digo que dentro desse conflito interimperialista é um conflito que é feito visando modificar as condições do sistema imperialista mundial. A Rússia está numa posição defensiva em relação a OTAN. E como um último adendo a esse assunto, porque é um assunto que merece um vídeo em específico e mais que isso, merece uma reflexão teórica mais profunda a nível de texto, a nível de produção intelectual, eu acho que é necessário que agora, após 3 anos de conflito, nossa leitura sobre o caráter interimperialista dessa guerra venha acompanhado por um melhor detalhamento do que é que a gente chama de interimperialismo. Para mim, pessoalmente, é cada vez mais difícil imaginar a economia russa como uma economia já imperialista. A Rússia é um país capitalista, já acabou a União Soviética há décadas, não existe
nada além de uma manipulação do ponto de vista do discurso nacional e do discurso estatal daquele passado em que a Rússia ou que a União Soviética foi uma grande potência. Então é por isso, por exemplo, que Putin rememora Stalin com muito orgulho, aquela grande liderança de uma União Soviética gigantesca que venceu os nazistas e que fez do país a segunda grande potência mundial. Mas vai olhar qual é a posição de Putin sobre Lenin, que ali a gente já tem a chave sobre o que é a Rússia hoje, para aqueles que ainda têm alguma dúvida. Mas apesar de um capitalismo já plenamente restaurado, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre se é possível caracterizar a economia russa como uma economia imperialista. Mas como assim não é possível caracterizar a economia russa como uma economia imperialista, mas se considera a guerra uma guerra interimperialista? Para mim, basta que a gente observe também o caráter de divisão de esferas de influência e os interesses econômicos envolvidos nesse conflito. Basta observar a questão, por exemplo, da exportação de energia, da exportação também do gás russo para a Europa, por exemplo, que foi profundamente afetado por esse conflito e talvez afetado de maneira definitiva, ou pelo menos a curto e médio prazo, e a substituição desse fornecimento de energia foi reocupada por ninguém menos também que os Estados Unidos. E de uma vez por todas, se a gente pega a própria negociação pelo fim do conflito com os Estados Unidos e a Rússia, negociando diretamente, discutindo diretamente também o direito de cada um deles de explorar tal ou qual recurso natural dentro do território ucraniano, seja o território ucraniano ocupado pela Rússia e que não será desocupado, a menos que a Rússia queira fazer alguma sinalização diplomática em relação a isso, o que eu acho que não vai acontecer, seja o território ucraniano não ocupado pela Rússia. Aquela discussão ali entre Trump e Putin sobre a possibilidade de empresas americanas trabalharem na exploração de recursos energéticos e minerais no território ucraniano ocupado pela Rússia também nos dá mais uma sinalização desse caráter do conflito. Pessoal, mas e a Europa nisso tudo? Desde que as negociações pelo fim da guerra passaram a tomar os noticiários, vieram acompanhadas de várias declarações de líderes europeus, de burocratas partidários, de lideranças políticas, sinalizando não só o desejo pela continuidade da guerra, como o desejo de assumir a posição de garantia à Ucrânia que antes os Estados Unidos ocupavam. Qual é a minha leitura pessoal sobre isso? É que tudo constante entre Estados Unidos e Rússia, a guerra vai acabar. Não considero que a Europa é capaz de fornecer à Ucrânia a mesma assistência militar, por exemplo, que os Estados Unidos ofereciam. E quando eu digo assistência militar, não estou só falando de equipamento e de treinamento, porque nesse âmbito a Europa já fornecia em parte, embora se a gente comparar com a importância do apoio estadunidense, não é substituível. Mas eu falo sobre a importância, por exemplo, voltando num tema que eu já falei aqui, da assistência de inteligência. O que quer dizer inteligência? Quer dizer informações, da quantidade de informações que os Estados Unidos passavam para a Ucrânia no campo de batalha. Basta ver a vulnerabilidade do sistema ucraniano quando os Estados Unidos, por alguns poucos dias, silenciou ou apagou todo o fornecimento de informações de inteligência. Considerar que as declarações europeias sobre a guerra na Ucrânia no momento não virão acompanhadas de uma substituição do apoio dos Estados Unidos não significa dizer que essas declarações são irrelevantes. Pelo contrário, a Europa tem assumido um belicismo cada vez maior. E a gente já está vendo todos os indicativos de uma grande militarização do continente europeu. A Alemanha, há poucos dias atrás, anunciou um pacote de investimento de 800 bilhões de dólares na defesa, ou melhor dizendo, na guerra. Muitas vezes, defesa é só um discurso ideológico, uma narrativa, para usar aquela palavra que está na moda, uma narrativa para esconder os interesses expansionistas, os interesses militaristas e os interesses de guerra de um Estado. Tampouco é de se ignorar que um dos países que mais tem aparecido, que tem assumido um protagonismo nessa discussão pela remilitarização do continente europeu, seja a Alemanha. França e Alemanha são os dois países que mais têm assumido a dianteira, pelo menos até agora diplomática, dessa movimentação. E por que eu digo que a gente tem que prestar muita atenção na Alemanha daqui para frente? A Alemanha sempre foi peça fundamental no tabuleiro geopolítico europeu
e mundial. Não à toa foi protagonista das duas grandes guerras que a humanidade já passou. Não à toa é o país com o maior número de tropas dos Estados Unidos instaladas desde o fim da Segunda Guerra. Primeiro vem a Alemanha, depois vem a Itália, outro país perdedor da Segunda Guerra Mundial. E aí eu quero rememorar para vocês uma frase do primeiro secretário-geral da OTAN, quando a OTAN foi fundada lá em 1952. O primeiro secretário-geral da OTAN foi um britânico. O nome dele, ou melhor, ele era mais conhecido como Lord Ismay, mais conhecido porque o nome dele não é Lord, né? Lord é o título que ele tinha. Ele foi secretário-geral da OTAN de 52 a 57, e a figura era ninguém menos que o principal assessor militar de Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. A frase dele, que é uma frase muito famosa para explicar o que é que significa a OTAN de fato, é uma frase que diz assim: o objetivo da OTAN é manter os americanos na Europa, os russos fora, os alemães ajoelhados, ou os alemães para baixo. Então, manter os Estados Unidos na Europa, os russos fora dela e os alemães de joelhos. E por que essa frase é importante agora? Porque esse objetivo da OTAN é importante a gente rememorar. No momento em que o sistema imperialista mundial vem se reorganizando, no momento em que a economia mundial, no momento em que a economia mundial vem contando com novos protagonistas, principalmente nesse caso a China, no momento em que a geopolítica e a diplomacia mundial vem passando por modificações cada vez mais rápidas, não é impossível imaginar, e aqui fica como uma possível indicação de futuro, não é impossível imaginar uma Alemanha reerguida e remilitarizada. Claro, os alemães vão ter que lidar com um fato bem concreto, um fato bem visível. As botas estadunidenses ainda estão no território alemão. Vamos lembrar, a Alemanha é o país da Europa com o maior número de tropas dos Estados Unidos localizadas. Isso implica uma série de questões de ordem política alemã. Não estou dizendo que necessariamente vai acontecer um conflito entre Estados Unidos e Alemanha, isso não está no radar no momento. A grande questão é que a existência de bases militares de um outro país no seu território também implica uma série de intervenções, uma série de interferências políticas na soberania daquele Estado. Por isso que eu falei, desde o nosso primeiro vídeo, sobre a tal soberania tutelada do continente europeu. Ainda assim, há uma margem de manobra, tanto na política interna, quanto, em menor medida, na política externa. Mas se a gente pensa que toda a movimentação que Trump vem empreendendo caminha no sentido de fortalecer a posição dos Estados Unidos e enfraquecer a existência e enfraquecer a articulação da OTAN, não é impossível imaginar que esse enfraquecimento da OTAN, embora a gente não possa nunca esquecer que os Estados Unidos continuam dando a linha e vão continuar, a menos que algo grande aconteça. Daqui a pouco a gente chega no que é esse algo grande. A Alemanha vem sim dando sinais, dando indicativos muito claros de que vai voltar ao jogo, ou que pretende voltar ao jogo. Vamos ver até onde isso vai chegar, vamos ver até onde isso é possível, mas tem uma coisa que é um fato. A gente caminha no momento para uma Europa cada vez mais militarizada, em uma Europa que engoliu o discurso dos democratas da Rússia como um grande inimigo europeu, a ponto de não ser incomum observar no discurso de vários líderes europeus a fala de que o objetivo da Rússia é expandir suas fronteiras até a Europa, que a Europa está ameaçada, que a soberania europeia está ameaçada pela Rússia e por aí vai. Um pequeno, mas nem um pouco irrelevante parêntese aqui é que esse não é nem nunca foi o objetivo da Rússia. O objetivo da Rússia, nem na Ucrânia, nem a longo prazo, é anexar o território europeu, se expandir a toda a Europa e por aí vai. E para isso eu recomendo novamente que vocês leiam o discurso do professor Jeffrey Sachs lá no Parlamento Europeu. Lá, um pouco perto da parte final, ele começa a dar uma série de conselhos e sugestões para a Europa. O primeiro conselho que ele dá é: negociem com a Rússia. Vocês precisam lidar com a Rússia porque a Rússia é um fato. As relações Europa e Rússia não precisavam ser dessa forma e só o são, segundo o professor, pela submissão europeia aos Estados Unidos. E por isso ele não só sugere e aconselha, mas ele apela. O discurso dele tem até um aspecto um pouco de apelação, de por favor tenham
uma política externa soberana, uma política externa europeia. Eu não necessariamente concordo com isso, ou melhor dizendo, eu não estou aqui para dar nenhum conselho. Não acho que eles precisam do meu conselho e não daria se precisassem. Porque eu, particularmente, não estou preocupado com a soberania europeia. Eu acho que é bem interessante de se observar, inclusive, esse momento histórico em que a Europa, a nível de diplomacia, está submetida a uma situação e está sendo tratada como sempre tratou o resto do mundo. Mas todos os apelos e conselhos que o professor dá ao continente europeu, se fossem seguidos à risca, desaguariam numa Europa mais apartada diplomaticamente dos Estados Unidos, tratando diretamente de seus interesses, e aqui tem um asterisco importante. Poucos são os interesses europeus como um todo. A Europa é uma grande coxa de retalhos, sempre foi uma grande coxa de retalhos, e os interesses da burguesia europeia e dos Estados europeus jogaram o mundo em duas grandes guerras. As duas guerras mundiais foram resultado da política europeia, da política das burguesias europeias em relação aos seus países. Tanto a Primeira Guerra Mundial, como a guerra interimperialista, em que cada país da Europa e cada burguesia buscava a sua fatia nas colônias, na África, na Ásia, que buscavam com isso mudar a balança de poder europeu, quanto à Segunda Guerra Mundial, que tem aí um elemento novo, que é o elemento do primeiro Estado socialista da história, a União Soviética. Diante daquela ameaça muito próxima e daquela ameaça que fazia com que os trabalhadores dos seus países soubessem que havia uma alternativa ao capitalismo, qual foi a política das burguesias europeias? Foi de apoiar, de alimentar e de fechar os olhos para o crescimento e o fortalecimento da Alemanha nazista, acreditando ou esperando o momento em que a Alemanha nazista destruiria a União Soviética. Depois as coisas se desenrolam de uma outra forma, que a gente vai discutir em breve, porque tem um livro vindo por aí que vai discutir sobre esse tema. Então, quando a gente se perguntar para onde vai a Europa depois da guerra na Ucrânia, a gente precisa observar que poucos são os interesses da Europa como bloco, como uma unidade. A gente pode se perguntar quais são os interesses da França, quais são os interesses da Alemanha, quais são os interesses de outros países europeus, quais são os interesses da Inglaterra, por mais que já não esteja mais na União Europeia, mas a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de olhar para a Europa como um continente coeso e coordenado. Talvez a gente possa já projetar cada vez mais que, com essa nova postura dos Estados Unidos, se ela se manter, porque ainda tem esse adendo, daqui a 4 anos tem eleição de novo nos Estados Unidos. Se os democratas voltarem ao poder, a gente precisa se perguntar se os Estados Unidos vão manter essa mesma estratégia ou se vai ter outro cavalo de pau que vai girar totalmente a política externa estadunidense. Mas tudo constante. E essa parcela da burguesia americana que apoiou Trump e que está extremamente insatisfeita com o fato de que os Estados Unidos estão custeando guerras, custeando a defesa europeia, e aqui com bastante parênteses, porque os Estados Unidos não são bonzinhos que estão cuidando da defesa europeia. Os Estados Unidos estavam financiando a Europa como sua grande base em direção aos inimigos russos e chineses. Mas as coisas mudaram e com essa nova postura dos Estados Unidos, também podemos esperar uma nova postura em um novo cenário nos países europeus. E a grande chave para isso é olhar com bastante atenção para a Alemanha, que não à toa, há muito tempo, é considerada como parte do coração da terra europeu. Talvez a teoria mais clássica da geopolítica mundial, a teoria do Heartland, de Mackinder, vai estar aparecendo aí na tela. Mackinder foi um geopolítico inglês, a gente não vai aprofundar nele aqui agora, mas que desenvolveu uma teoria de que era preciso manter a Rússia e a Alemanha separadas de toda forma, porque uma parceria entre esses dois países, ou se um dos dois países conseguisse conquistar o outro, então, ou uma parceria duradoura, ou a conquista de um país pelo outro, significaria que aquele Estado que controlasse aquela região teria condições econômicas, condições geográficas e condições de projeção de poder capaz de ameaçar, na época, o Império Inglês, o Império Britânico. Hoje em dia, essa noção é transplantada com algumas adaptações, com algumas modificações, mas essa noção ainda existe. E essa noção de que, na política europeia, especialmente na política europeia para com a Rússia, a Alemanha é uma chave. E para finalizar, porque esse vídeo já está gigantesco, o último ponto que eu quero abordar aqui com vocês é: tudo se mantendo, a Europa se
remilitarizando, a balança geopolítica, como melhor dizendo, o tabuleiro de xadrez geopolítico mundial se modificando, a divisão econômica do globo também se modificando, como vem se modificando nos últimos anos, a gente pode sim estar se aproximando do que muitos analistas chamam de mundo multipolar ou de relações multipolares, onde ao invés de uma única potência, existem agora várias potências regionais capazes de colocar seus interesses em jogo. Embora esse cenário pareça muito melhor e muito mais propício e abra oportunidades que o cenário unipolar não propiciava, ele traz também uma série de novos problemas e uma série de novos perigos. Tem uma frase muito boa, que eu não lembro exatamente de onde é que veio agora, salvo engano, essa frase está nas resoluções do 17º Congresso Extraordinário do PCBR, que resume muito bem a minha noção do que é o mundo multipolar, que nada mais é que a antessala da guerra generalizada. Então, ao passo que o enfraquecimento da posição dos Estados Unidos como a única potência incontestável no mundo, principalmente graças à ascensão da China e da Rússia, embora eu reforce que nem Rússia nem China ainda são comparáveis aos Estados Unidos, principalmente em termos de projeção de poder, em termos militares. Mas isso é tema para um vídeo em específico para a gente aprofundar isso. Mas, ao mesmo tempo em que sim, é interessante e é importante observar como o enfraquecimento daquele cenário unipolar abre novas oportunidades, também é importante observar como o fortalecimento e a existência de várias potências regionais traz consigo o fato de que essas potências, suas classes dominantes, as suas burguesias, carregam também seus interesses que estão cada vez mais na mesa. Então, no momento em que tem muita gente, especialmente muitos desses portais de geopolítica e assuntos militares mais voltados à defesa da OTAN, essa galera que está meio órfã agora que os Estados Unidos abandonou a Ucrânia, essa galera está adorando o novo cenário europeu, o rearmamento da Europa e a remilitarização da Europa. Para eles, eu não tenho nada a dizer. Para vocês, eu digo o seguinte: desde que o capitalismo assumiu a sua fase imperialista, desde que o desenvolvimento econômico do capitalismo fez com que o sistema entrasse numa fase imperialista, a militarização vem acompanhada de guerras de grandes proporções, guerras que podem sim se generalizar. Então, os próximos anos serão chave para dizer se a nossa geração vai ver algum conflito de largas proporções que pode sim acabar arrastando parte considerável do mundo para ele. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Peço desculpas pelo tamanho do vídeo. Eu achei que esse seria um vídeo menor que os anteriores. Eu reforço o pedido para que vocês se inscrevam lá no meu canal. Ele está aparecendo na tela aí de novo. No último vídeo teve uma pessoa que perguntou qual era o nome do canal. O nome do canal é o meu nome, como está aparecendo na tela aí, Euclides Vasconcelos. Se inscrevam lá que se tudo der certo em breve, tá o primeiro vídeo no ar.